Gente, boa noite. Estou até de cabelo em pé aí com a CPMI do MST. A deputada Sâmia, primeiro, ela tentou defender a invasão das terras do Suzano, falando que o MST invadiu para botar pressão para negociação, ou seja, né, coisa de terrorista, de criminoso, né, que comete um crime para te pressionar a ceder o que eles querem. E agora ela fica se dando de coitadinha, né, falando que é discriminada, que aciona PGR e tudo. E até a mulher ali que estava na CPMI ali foi contra ela, né? Fica lá avacalhando o negócio, fazendo vitimismo, né? Olha para você ver que barraco, para não falar que comédia essa CPMI aí, por causa desses pessoalistas aí, petistas, fazendo essa palhaçada, fazendo e tudo revoltado, porque estão intimando aí o Zé Rain. Não, e detalhe, depois vocês assistam o vídeo na íntegra que vocês vão ver que ela, a esposa do Zé Rainha trabalha no gabinete dessa deputada Sâmia, é funcionária da deputada Sâmia, ou seja, quem que financia o MST, que eles estão aí, ó, na mão. Nós vamos mostrar aqui para vocês aí um trechinho disso, mas antes não esqueça de seguir o canal, deixar seu like aqui no vídeo, clicar no sininho de notificações e seu comentário, se você gostar do que a gente vai passar aqui. Não satisfeita com isso, ela tentou ainda acusar o agro de financiar os atentados lá, de depredação do dia 8 de janeiro, né? Um absurdo danado. E sem prova, ela acusou pessoas lá, falou que tinha relatório da ABIN e tudo. E aí ela ficou revoltada porque o relator lá, o Ricardo Salles, né, ela chegou a insinuar que teve uma fiscalização lá que invadiu uma propriedade privada, um lar, né? E o Ricardo Salles, que participou dessa fiscalização, desmentiu ela, falando que o que ela chamou de propriedade privada, lá de invasão de propriedade privada, era um bar cheio de cartaz dela pregado lá, que dentro de um acampamento dos manifestantes, dos sem terras no caso, que eles tinham invadido uma fazenda e usaram o galpão lá para fazer um bar, para fazer uma área lá de lavagem cerebral das pessoas, né? E que tinha propaganda eleitoral dela para tudo quanto é lado. E aí ela ficou revoltada, vocês vão ver aí no vídeo aí. Movimento por parte do MST nesse ano, como uma forma de pressão para que a Suzano faça a sua parte nesse acordo que havia sido estabelecido. Gente, numa mesa de negociação, você não comete um crime como forma de pressão. Numa mesa de negociação, você pressiona endurecendo, né, em determinada cláusula, né, endurecendo em determinado ponto da negociação. Mas você não comete um crime para legitimar a sua negociação. Absurdo. Pelo amor de Deus, só o que me faltava. Não, agora eu vou invadir determinado prédio, determinada fazenda como uma forma de pressão para negociarem comigo. Isso não existe. Financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E eu achei bastante interessante que, dentre eles, foi identificado o presidente da AproSoja Brasil, o senhor Antônio Galvão. Ele é apontado, inclusive, como general ou barão do movimento golpista de 8 de janeiro. Ele já havia sido identificado. Falar o que eu venho dizer. Não é assunto para trabalhar nessa Esse assunto é completamente estranho. Novamente, isso não tem desviar minha fala enquanto eu faço o meu tempo de liderança. É impressionante. Esse assunto é estranho a CPI. Completamente estranho a CPI. É impressionante. Criminalizar movimento social pode. Ah, para! Honesto, esclarecer. Lembra quando eu mencionei que havia sido acionada a PGR para tentar identificar as interrupções que haviam sido feitas sobre as deputadas dessa comissão? Pois bem, já começaram as diligências para que os senhores prestem esclarecimento de domicílio. Cortaram os microfones das deputadas e agora, mais uma vez, enquanto eu faço, não utilizo o meu tempo de líder, sua. mais uma vez eu venho ser interrompida pelo senhor Invenção sua. O senhor foi chutado pelo próprio partido. Nem o partido de Vossa Excelência de interromper a microfone. Esse é o troco, viu, presidente? Esse é o troco. Nem o partido de Vossa Excelência não tolera o senhor, tirou o senhor da competição para a Prefeitura de São Paulo. O senhor vem aqui querer se vingar das deputadas que estão aqui o que você está dizendo que foi domicílio invadido era um bar cheio de propaganda sua de campanha. O senhor se inscreva e utilize... de propaganda sua, propaganda política sua, que explora a pobreza dos... Inclusive...
Essa é a Deputada, só um minutinho. Seja integralmente restituído, o tempo, porque eu fui interrompida só. Você não quer dizer... Líder regimental e garantido pelo regimento. Tá brava da porque o acampamento delinquente... estava cheio de propaganda política sua, que explora a pobreza dos outros para se eleger. Cheio. Coloque-se no seu lugar. O senhor é um cheio de propaganda política sua. Você explora a pobreza dos outros para se eleger. Deputados, tava indo bem demais. Deputados, bastou eu citar um dos golpistas que são do agronegócio, que financiaram aquela barbárie que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu fui interrompida pelo senhor que está ali, relatando essa CPI, mas que deveria, na verdade, estar sentado no banco dos réus, diante de todos os crimes que ele cometeu contra o nosso país. Crimes são os que estão do seu lado, lá naquele acampamento. Cala a boca, você tá louco? Presidente, impressionante como essa mulherada vem aqui só pra arrumar encrenca, presidente. Vem aqui só pra arrumar encrenca, não vem pra trabalhar. Não vem com compromisso sério de jeito nenhum. Quero que o meu tempo só vem pra seja arrumar restituído. Blá, blá. 1 minuto para a deputada Sâmia, deputado Salles. Ter servido como principal operador daquele delinquente do inelegível ex-presidente da República. E agora, quando a gente traz qual é o papel do agronegócio no financiamento do golpismo no Brasil, o senhor sai em defesa dele. Não basta todos os crimes que cometeu contra o país. E o pior, que é interromper quando a gente faz essa declaração. Se o senhor é contrário, se quer utilizar o seu tempo para fazer a defesa de um golpista, utilize o seu tempo. Mas o nosso papel aqui nessa comissão é mostrar qual é a verdadeira face de vossas excelências. Defender os seus financiadores de campanha, que não por coincidência são os mesmos que financiaram e atuaram na depredação do Estado brasileiro no dia 8 de janeiro. Mas os senhores perderam as eleições no final do ano passado. E tentam, no tapetão, cercear as liberdades democráticas. E é por isso que querem atacar o MST. Tá bom, obrigado, deputada. E agitaram na imprensa que iam convocar o ministro Rui Costa. Pois bem, não convocaram de novo. 1 minuto. 1 minuto. Pode falar. Pode falar. Tá na cola dele e ele sabe disso, Presidente, PGR, Ministério Público Federal, Polícia Federal, tá tudo na cola de Só Vossa um minutinho. Excelência. Atenção, só um minutinho. Só um minutinho. Deputado Lucas Dex, eu pedi o tempo de liderança, eu vou dar o contraditório para o deputado Ricardo Salles. Senhores e senhoras deputados, como se vê, aqui de fato tem um grupo que só vem para tumultuar. A votação toda acordada, tudo certinho, aí vem um grupo aqui se fazer de vítima, cavar pênalti para se vitimizar. Não agrega absolutamente nada. Só falta de educação, só ataque e depois se vitimiza. Para dizer, as mulheres estão sendo perseguidas, não tem nada disso. Vocês vieram aqui se fazer de vítima, atacar para se fazer de vítima. Criaram um mal-estar para se fazer de vítima. Só que o fato inexorável, e está aqui o Newton Tato que estava lá presente, é que estava cheio de propaganda política no acampamento da deputada Sâmia Bonfim. Ué, você tá interrompendo. Trabalhador rural, voto em mim, não, trabalhador não. Invasor de propriedade. Enquanto latifundiário golpista, você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Para ser respeitado, você tem que respeitar. Você não quer que interrompa você? Não quer que interrompa você, então respeite os outros. É por isso. Respeite os outros se você quer ser respeitado. Mas eu não sou mulher de ouvir calada, não. Esse sujeito me interrompeu 5 vezes. Ele me interrompeu 5 vezes e a senhora vai ficar do lado dele? Se a senhora ouve calada, o problema é de vossa na investigação. A senhora quer apagar a energia? Deputados, nós temos alguns... Eu vou abrir a inscrição de liderança. Estou esperando só um minuto aqui. Senhor presidente, vou voltar ao ponto principal. Toda essa irritação,
é porque quando nós adentramos o acampamento, a invasão, o local onde houve desrespeito ao direito de propriedade, onde não se produzia nada, estava coalhado de propaganda eleitoral da deputada que aqui me atacou. E, portanto, restou claro que não só o Zé Rainha utiliza e explora a pobreza alheia, mas alguns que têm mandato aqui exploram a miséria alheia também. Fazem hipocrisia. Olha lá, está interrompendo. Você fala que a gente está interrompendo. Agora o senhor acha mesmo que vai me interromper por 5 ética certinha e tudo. eu não vou responder Vocês são o senhor não invasores de propriedade. Você se manipula a pobreza dos outros. De novo, Olha, eu estou ontem e hoje delegada aqui para essa comissão. E eu não vou chamar a CPI de circo, presidente, porque eu tenho muito respeito pelos palhaços. O que nós vemos aqui é o que há de pior do chorume e do bolsonarismo querendo criminalizar um dos principais movimentos sociais da América Latina e do Brasil. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhor presidente, é lamentável. Senhor presidente, realmente é preciso que a gente tenha silêncio. Retorna os 3 minutos, por favor. Presidente, eu vou tentar resgatar o nosso debate para uma linha que possa nos ajudar a chegar a conclusões objetivas, que é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós representamos o povo brasileiro. É surpreendente que, de alguns dias para cá, algumas pessoas, a começar pelo presidente da República, começaram a dizer que tem orgulho de ser comunista. Eu ouvi isso aqui também na CPI. Parece que essas pessoas acham que todo mundo teve uma lavagem cerebral e esqueceu o que o comunismo representa para a população. É interessante que durante a campanha eleitoral, todos foram buscar o voto do eleitor, a começar pelo presidente Lula, como um democrata. Respeitar aqueles deputados que se inscreveram. Qual é o artigo, deputado? Artigo 5º, inciso 3º. Artigo 5º, inciso 3º. Ok? Só um minutinho. Eu quero colocar aqui, né, que ao sermos chamados aqui, né, exatamente de chorume, nós podemos e temos o direito, então, de colocar, tá certo, que eles estão ligados exatamente aos narcotraficantes, ao Maduro e às milícias, não é isso, deputada? Exatamente as milícias. Então a gente quer colocar que realmente devia se respeitar os deputados que estão presentes, né? Chorume verdadeiramente é quem faz parte exatamente dessa ligação que todo o Brasil sabe, todo mundo sabe, com o narcotráfico mundial. E eles é quem fazem parte. Deputado, com a palavra, deputado General Girão. Com a palavra, deputado General Girão, por 3 minutos. Senhor presidente, é uma pena que setores da esquerda, que são governo que nós lamentamos, que não tem realmente serviços prestados em relação à produção agrícola. E digo isso porque nós temos assentamentos que nós visitamos frequentemente lá no Rio Grande do Norte, e que esses assentamentos só conseguiram recursos para fazer a produção acontecer quando Bolsonaro, por meio do INCRA, conseguiu fazer um recorde de entrega de títulos de terra e financiamento para que eles pudessem produzir. Esta é a realidade que eu acredito que alguns não conheçam. Ficam olhando na televisão. Inquérito contra General Girão. A deputada que nunca interrompe ninguém. Deputada. Só é interrompida. Que isso? Você não vai falar nada? Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Está cortado. Deputada Sâmia. Olha aí, a interrompida. Um, dois. Você tá deixando conversar essa mulher,
Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Nós respeitamos o seu tempo de fala, deputada. Nós respeitamos o seu tempo de fala. Retorne o tempo de 3 minutos. Retorne o tempo de 3 minutos. Eu já vou passar o seu tempo. Deputada Sâmia, nós respeitamos o tempo de fala. Não estou falando com a senhora, deputada Thalíria, estou falando com a deputada Sâmia. Nós respeitamos o tempo de fala, então eu peço que se a senhora quiser agredir, use suas redes sociais, faça agora, respeite o parlamento, deputada. Respeite o parlamento. O deputado Salles vai fazer 1 minuto, o deputado Salles vai fazer também 1 minuto de fala. As senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto. As senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto. Está funcionando o microfone? Bom, eu queria solicitar à Secretaria da Mesa que destacasse o texto das notas taquigráficas e da interrupção evidente da deputada sobre o general Girão, para que os membros dessa comissão, em conjunto, representem essa atitude dessa deputada, que todas as vezes que a deputada fala, ela quer se vitimizar aqui na comissão, dizendo que é interrompida. E, na verdade, quem interrompe os parlamentares é a deputada. Então, que fique registrado e esse requerimento seja subscrito pelos demais membros da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Girão, pega aqui o microfone, que o desrespeito... Eu posso, manda. Eu quero ser a primeira a assinar, presidente. Ok. Com a palavra, pelo tempo de 3 minutos... Com a palavra, pelo tempo de deputado general Girão, por favor. Senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou gritar. Eu não vou gritar, eu não vou mudar o tom de voz. Esse é o típico caso que a Polícia Legislativa tem que ser chamada. Nós não temos a Polícia Legislativa aqui. Se ela estiver aqui agora, ela tinha que ser usada por Vossa Excelência para fazer retirar de dentro da sala a deputada que está ofendendo o Código de Ética. Deputada Sâmia, ele está falando, deputada Sâmia. A senhora quer... Qual é o seu objetivo, deputada? A senhora quer que eu encerre a sessão, é isso? Qual é o seu objetivo, deputada? Respeite os deputados. A senhora faça o que a senhora quiser, mas aqui a senhora respeite. Respeite. A senhora já falou. Essa denúncia da senhora será destacada. Ok. Agora fique em silêncio e respeite o deputado falar. Com a palavra, deputado general Girão. Senhor presidente, não tem condição. A gente precisa usar o regimento interno. Nesse caso, com interrupção seguida e sequenciada, tem que ser afastado, ser retirado do plenário. Infelizmente, esse é um instrumento que nós temos que usar. Eu não estou tendo o direito aqui de falar e de expressar a minha opinião aqui, o meu pensamento, porque costumeiramente nós somos interrompidos. Então, é lamentável isso daí. É lamentável, mas é o jeito da esquerda de se comportar. A gente lamenta bastante. Então, se eu conseguir falar os meus 3 minutos, eu agradeço. O que a gente tem que discutir aqui na CPI do MST é exatamente investigarmos a CPI. A população brasileira que está aqui na televisão agora está esperando que nós possamos mostrar investigações para sustarmos essa sequência de invasões de terra que eu ouvi aqui falar em crime. Me desculpem, eu vi sequenciadamente queimar máquinas, abater animais vivos pelo simples fato de abater. Para quem estudou um pouco
da doutrina militar, isso daí é considerado terrorismo. Aqui. Presidente, eu não vou ter os 30 segundos, que nem a nossa deputada aqui que acabou de falar. Só um minutinho, eu estou só respondendo a questão de ordem, deputada. Deputado Melchiona, eu vou lhe dar os 30 segundos, só vou pedir, conforme regimento, nenhum deputado poderá referir de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo. E não vou seguir. Nós estamos chegando para o recesso agora, então eu vou dar depois um minuto para o senhor, deputado Ricardo Salles. Termine seu raciocínio, deputado Melchiona, depois eu abro a questão de ordem. Presidente, descortês é construir uma CPI da farsa, uma cortina de fumaça. Chamar quem cometeu tantos crimes contra o meio ambiente de investigado é o mínimo que eu posso fazer nessa CPI. Um relator de cartas marcadas, que chegou aqui com a intenção clara de criminalizar o movimento social e tentar viabilizar a sua candidatura a prefeito de São Paulo, mas essa tomou rasteira do próprio partido que já está apoiando o outro lá em São Paulo, mas que chegou aqui com um claro intuito de criminalizar os que lutam e sonham, mas não passarão. A luta do movimento é muito maior que tu, Salles, e eu tenho certeza que mais uma vez passará. Deputado Ricardo Salles. Presidente, a minha questão de ordem se passa do seguinte sentido. Duas deputadas comunistas acabaram de falar. A primeira, que é sempre aquela da qual não se entende absolutamente nada do que ela fala, ela misturou. Está me ouvindo, senhor presidente? Pessoal, atenção, pessoal. Tempo do parlamentar, 2h30, segura 2h30. Deputadas comunistas que acabaram de falar. O vice-presidente está negando que existe. A primeira, que praticamente não se entende nada, eu queria até solicitar a retirada parcial da fala dela, quando ela fala em agro, quando fala na questão de agrotóxico, quando fala na questão de tortura e do próprio relator Salles, de tantas outras coisas, que são coisas que, na verdade, ninguém conseguiu entender absolutamente nada. Então, eu solicito a retirada da pauta da ata dessa fala dela. E da segunda deputada... Não estou entendendo bem. E... Senhor presidente... Qual parte que o senhor não entendeu, a gente pode... Deputada, mas nós já estamos fazendo, deputada. Por favor, Qual foi o respeite. trecho que o senhor... Volta o tempo ali para 2 minutos. É que ele não tem muita inteligência, ele não entendeu. O cérebro derrete... Pessoal, atenção, pessoal. Faltam 3 inscritos aqui. Vamos terminar a sessão. Pode falar, deputado. E da segunda deputada comunista, senhor presidente, que faz parte do chorume do comunismo, que é presidido pelo maior ladrão desse país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, eu quero dizer que ela se confunde completamente quando menciona novamente o relator, crimes do relator, que não tem absolutamente